Olá, pessoal. Começando mais um Pocket aqui no 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, esse programa que tem a edição do nosso querido Rodrigo Carvalho. Hoje a gente vai analisar algo que não chega a ser uma novidade, porque trata-se da renovação de uma parceria que já dura quase 3 décadas, tá? Uma parceria que, inclusive, eu e o maestro, posso falar por nós dois, tenho certeza, acompanhamos o nascimento, tá? Acompanhamos, inclusive, o movimento que deu início ao nascimento dessa parceria, que eu estou falando aí da renovação, né, da parceria, dos direitos de transmissão do Campeonato Pernambucano entre a Federação Pernambucana e a Rede Globo, tá? Que já vai aí, maestro, para 27 anos e que posso cravar aqui que começou graças ao vanguardismo e à visão do saudoso Luciano do Vale, que se apaixonou aqui pela terrinha e percebeu um potencial tremendo na forma como o pernambucano se relaciona desde muito tempo aí com o futebol local, né, meu irmão? Celso, pesquisando, assim, vendo jornais antigos, assim, a primeira final do Pernambucano que eu vi de transmissão foi a de 68, a do Hexa, do Náutico. Ela foi transmitida, Náutico Esporte, nos Aflitos, foi transmitida pelas emissoras da cidade. Em 75, isso também aconteceu. Curiosamente, também foi Náutico Esporte dos Aflitos, só que em 68 o Náutico foi campeão, em 75 o Esporte foi campeão, e na ocasião, passando em todos os canais, porque era uma forma diferente de negociar, né? Era quase como se fosse As rádios. um prêmio para a sociedade. Vamos liberar, tipo, a Federação Pernambucana autorizou a transmissão da final, tinha vendido todos os ingressos e autorizou a transmissão da final. E ao longo dos anos sempre foi algo muito esporádico, tá? Eu não estou falando dos compactos, não, que isso já até tinha com regularidade. Estou falando das transmissões ao vivo, na TV. Em 88, o Pernambucano chegou a passar na Globo algumas partidas. E depois, eu me lembro, em 95, o último jogo, que foi Santa Cruz e Náutico, Santa Cruz campeão no Arruda, em cima do Náutico. Depois, a Globo não transmitiu, ficou de fora, e o Pernambucano, na TV aberta, ele ficou restrito a uma rodada dupla, que é a Band, com o Luciano do Vale, transmitiu a rodada dupla do Pernambucano de 96. Começou com Central e Santa Cruz, foi uma rodada dupla na Ilha do Retiro, coisa que hoje é inimaginável pensar em um negócio desse, né? Assim, foi Santa Cruz e Central no primeiro jogo e Sport e Náutico no segundo jogo. Assim, isso meia hora depois. Inimaginável. Vivi essa época aí, mas continuo achando inimaginável. Pois aconteceu, foi a rodada e a abertura do Pernambucano. E foi uma coisa tão assim do início da temporada que nem a final passou. Mas até que Luciano do Vale... Isso que você está falando aí, né, antes de você entrar agora na segunda fase da sua lembrança, eu vou dizer só como testemunho pessoal que eu sou ali do início da década de 80 e me considero uma pessoa que foi muito a jogos de futebol, né? Tive a sorte de ser filho de um pai que não só torce por um time daqui, é torcedor do Sport, meu pai, mas sempre gostou de ir para estádio, vai para estádio muito até hoje, vai para jogos até hoje, né? Negócio que ele vai religiosamente, e eu fui bastante, mas não fui para todos os jogos ou para a maioria dos jogos do Sport, tinha todas as obrigações também com a escola, né, e etc. E aí eu digo para você, maestro, que a maioria dos jogos do Sport ali da minha adolescência até o meio da minha infância até o meio da adolescência, eu acompanhei pela rádio. Tenho muitas lembranças de narrações. Depois, no campo, nos estádios. Por último, eu tenho lembrança de jogos passando na televisão. Era algo tão incomum, tão raro, que era quase um acontecimento você estar vendo um jogo de futebol local sendo transmitido ali ao vivo na TV, que era basicamente só TV aberta. E isso era raro local, mas o Campeonato Paulista passava, o Campeonato Carioca passava,
E o Pernambucano, tanto que as memórias até aquela geração ali era de coisa do rádio, ou depois o Compacto tinha um programa Placar Eletrônico que passava na noite de domingo depois do Fantástico. Verdade. Ou os Malas com Roberto Nascimento e Luiz Muniz, que tinha um programa de manhã, né? que passava de manhã e tinha um resuminho, 4 minutos compacto. Isso quase todo mundo assistia porque você não viu assistir os jogos. Mas enfim, o Pernambucano ele fica fora da televisão, até que Luciano do Vale vem, como você falou, veio morar em Pernambuco, se apaixonou por Porto de Galinhas e era um cara era um empreendedor nato. Ele perguntou quanto eram os direitos, aí comprou por R$520 mil o campeonato inteiro e alugou um espaço na TV Pernambuco, que era uma estatal, que dava um ponto, ainda continua existindo, na verdade, que dá um ponto de audiência, se tiver com muita audiência, dá um ponto. E aí, em 99, passando esses jogos, o contrato não permitia passar os clássicos, só a final, porque era a lógica onde jogo da TV tira a renda do estádio. Hoje não tem isso mais não, mas era essa lógica. Então os jogos eram, você podia passar grande contra pequeno, os únicos clássicos liberados eram os das finais, e isso incluía o turno. E aí aconteceu o quê? No segundo turno, Santa e Sport empataram num jogo de 54 mil pessoas no Arruda, 1-1, e aí, o Santa venceu, na verdade, por 1-0 o gol do Luiz Carlos, e esse jogo forçou a final do turno. E aí, Luciano Vale teve os direitos desse jogo. Esse jogo foi 1-1 e o Santa ganhou o segundo turno. O Sport foi o campeão, mas dos 3 turnos o Santa ganhou esse turno. E esse jogo deu, se eu não me engano, 50 pontos de audiência. Cada ponto corresponde a 1% do potencial de telespectadores. Novela da Globo dá 30 pontos, é uma audiência soberba, super audiência, dá 35 pontos. Imagina que tem uma televisão que dá da Globo. Da Globo. Isso, da Globo. Aí essa que dá 1 ponto deu 50. Aconteceu o quê? A Globo disse, eu quero. E aí Luciano Vale vendeu para a Globo. Ele comprou 1 ano, deu super certo o Pernambucano. E foi um grande campeonato aquele Pernambucano de 99, tá? Assim, só para dizer assim, é o de Mancuso, no Santa Cruz, Leonardo no Sport, o Náutico contratou vários jogadores, tinha Cláudio Milá no Náutico. E a Globo comprou em 2000, e desde 2000 sempre passou, com várias renovações. Teve renovação de 5 anos, de 3 anos, 1 ano. Alguns anos passou a ser de anual. Todos os acordos são feitos só válido por 1 ano, como é o caso desse agora. Só para falar desse tempo de 27 anos, assim, eu pesquisei, eu vou deixar só a dúvida, porque eu não estou com tanta certeza, não estou com a certeza absoluta, mas é quase absoluta. Não existe nenhum outro campeonato de qualquer emissora, campeonato de futebol, com qualquer emissora no Brasil que tenha esteja em vigor há mais tempo uma parceria como esse aí da Globo. Porque o Paulista estava com muito tempo na Globo, mas aí quebrou, aí foi para a Record, o Carioca a mesma coisa, foi para a Band. Band também. Alguns elos foram quebrados. Então, de forma contínua, esse aí da Globo de 27 anos, assim, é impressionante. E, Celso, o contrato, agora falando, a gente nessa característica que a gente tem, né? Assim, trouxe a história, mas assim, falando especificamente do contrato, Evandro confirmou esse contrato ao entrevista ao jornalista Carlos Miguel, ao jornalista e radialista Carlos Miguel, no canal dele. Um abraço para Carlos Miguel, um querido. E ele pegou essa informação com o Evandro, trouxe vários dados, como, por exemplo, que é 1 ano, é um pedido, por exemplo, da própria Globo, da Globo e da FPF, porque como o calendário vem mudando muito, você acaba não se programando. Como é que você vai fazer um contrato de 4 anos, acertando um valor X, se de repente o campeonato desse ano, por exemplo, teve 10 times e do ano que vem tem 8. Você vai ter que você teria que fazer várias observações no contrato, se diminuir, o valor cai. Então, aí para não ter que ficar tantas nuances, tantas letrinhas pequenas, estão fazendo de contrato de forma anual. E o Pernambucano, inclusive, de 26, só terá 8 clubes, será a menor quantidade de participantes desde 1978. E que só teve essa quantidade em 78 porque o Sport não quis jogar. O Sport brigou com a federação, era outros tempos. Brigou com a federação, disse: quero jogar não. E aí não jogou. Aí o Pernambucano teve 8 times. E de lá para cá, chegou a ter, acho que 16 um ano, 94, se eu não me engano. Mas enfim, o do ano que vem vai ter 8 times, que são os 7 melhores colocados desse ano, né? Sport, Retrô, estou falando pela ordem da classificação final. Sport, Retrô, Santa, Maguari, Náutico, Decisão e Jaguar. Além do 8º, que será o campeão da Série A2, que ainda vai começar, que estava previsto para começar no segundo semestre. Esses 8 times, Celso, esse contrato, ele acaba tendo o mesmo valor do contrato de 25, que é um contrato de 3 milhões. Detalhe, esse é só o da TV. Por exemplo, a Beto Nacional já foi o name rights do Pernambucano. Então, assim, se ela conseguir adquirir novamente esse pacote,
isso soma para o bolo. Mas o bolo, nesse momento, na largada, com a Globo, é um valor de 3 milhões. Qual é a diferença nessa divisão? A diferença é que o campeonato vai ter 2 times a menos. E aí, em tese, nesse momento, eu mandei essa mensagem, eu falei com o Evandro, ele respondeu essa mensagem, confirmando isso. Eu disse, a distribuição vai ser a mesma de 24, ele confirmou que, no caso, é o seguinte: 1 milhão é muito pouco, inclusive, o valor, mas isso eu falo já. 1 milhão para dividir entre Náutico e Santos Sport, o que dá 333 mil para cada um. 1 milhão de custeio da competição, o que faz que você também não pague taxa nenhuma, pelo menos o campeonato está todo pago, né? Assim, arbitragem, taxa disso, taxa daquilo. 1 milhão de custeio e de transmissão também, enfim, a operação do campeonato. E 1 milhão para os times pequenos, ou intermediários, da forma que você prefere falar. Só que essa divisão, no ano passado, ela foi dividida por 7. Agora será dividida por 5. Então, os pequenos vão ganhar 200 mil, o que proporcionalmente é um dos maiores valores dos últimos tempos, tá? Agora, por outro lado, Náutico e Santos Sport já chegaram a ganhar 1 milhão da Globo. Aí você fala, por que caiu tanto? Porque esse contrato é só com a TV aberta. Existem outros contratos. Por exemplo, nos últimos 2 anos, 23 e 24, o Gold transmitiu o Pernambucano, o canal Gold do YouTube. Que aí a Federação Pernambucana montou a própria estrutura para fazer a captação dos jogos e oferecer os jogos já captados, cortadinhos, bonitinho, para quem estiver disposto a assumir a transmissão, né, Mestre? Isso. Quando o Gold entrou, o Gold tinha 1 milhão de... Como eu gosto de acompanhar esses dados, o Gold tinha 1 milhão e 90 mil inscritos em 2023. Quando começou o Pernambucano 24, tinha 3 milhões e 920 mil. Hoje tem 4 milhões e 560 mil. Então, assim, é mais gente para assistir o Pernambucano. E esse dado que você trouxe, que é muito interessante, é porque a federação, nesses últimos 2 anos, ela entrou no modelo de negócio, como você falou, onde ela investe nessa transmissão. A Globo faz lá, do jeito dela, a Globo tem a sua própria estrutura, né? Mas tem vários jogos, tem vários outros jogos, né? E nesse cenário, a federação investiu 750 mil em 23 e 1 milhão e 200 mil nesse ano. Quando eu falei há pouco do 1 milhão de custeio, a ideia, obviamente, é reduzir esse custeio. O que a federação está querendo? Ela está querendo não precisar pagar 1 milhão e 200 mil de operação. Porque se ela conseguir pagar, por exemplo, 600 mil, significa que ela, em tese, é tudo em tese, em tese ela vai ter 600 mil para os clubes. Assim, 600 mil para ratear entre vocês. E por isso o contrato com o Gold ainda não está fechado. Evandro disse que está encaminhado, mas ainda não está fechado. A tendência é que o Gold seja a mesma lógica, inclusive seria YouTube liberado, que é bom, ou seja, o campeonato ficar todo à disposição, não teria pay-per-view, todos os jogos estariam disponíveis, dos clássicos, grande contra pequeno, pequena contra pequeno, foram 53 jogos esse ano, e os 53 tiveram algum tipo de transmissão, Celso. Essa cobertura 100%, a ideia é manter essa cobertura só com custo menor. Ótimo, né, velho? Assim, é o mínimo que você espera em 2025, né? Que todas as partidas sejam transmitidas, né? Se o campeonato fosse ultra assim, você colocaria o pay-per-view, mas assim, colocar em 2025 o Pernambucano no pay-per-view, acho que é esconder o campeonato, na verdade. É esconder o campeonato. Exatamente. E Celso, falando só da parte financeira da divisão, desse valor que, como eu disse, os grandes já receberam, em algum momento, poucos anos, era 1 milhão para cada um. Era 5 milhões do campeonato, era a mesma lógica, só que era 1 milhão dos pequenos, 1 milhão de custeio, e a parte dos grandes era 3 milhões, era 1 milhão para cada. E aí foi caindo. O número de jogos também foi caindo, né? A Globo transmitiu 13 partidas em 2023, 11 em 24 e 11 em 25. Ano que vem, o campeonato será menor, porque como o Sam Michel, o novo presidente da CBF, já falou que o calendário está sendo reorganizado, vão ser só 11 datas para o Pernambucano. O desse ano acho que foram 13. E 11 datas seria o quê? Seria o primeiro turno, 7 jogos, né, 7 rodadas, com 8 times, e semifinal e final ida e volta. Ou seja, acabaria as quartas de final, coisa que vem tendo nos últimos anos. Então a tendência é pagando menos, porque também vai ter menos jogos na TV aberta. Mas, de toda forma, é um valor, vendo de fora, agora falando, vendo de fora, no sentido de que, enfim, a Globo fechou e tal. Inclusive, teve até concorrência. Segundo Evandro, foram 2 propostas, uma de 1 milhão e 200 mil e outra de 1 milhão e 800 mil. Eu não sei a ordem, mas provavelmente envolvendo a TV Jornal, /SBT, e a TV Guararapes, /Record. Mas eu não sei quem pagou, quem ofereceu o quê. Mas a tendência tem sido esses 2 canais, até porque já vem tendo um envolvimento local. A TV Jornal passando a Copa do Nordeste há 7 anos, acho que cerca de 7 anos,
7, 8, falei até de cabeça aqui, e a TV Record Guararapes... movimentando nos bastidores aí para crescer também, né, mano? Passa o Brasileiro, os jogos do Sport, por exemplo, a gente gravou esse vídeo aqui, ter passado o último jogo, o Sport São Paulo passou na TV Guararapes e também transmitiu a Série A2 do Pernambucano, ou seja, foi falando ali e tal, mas, enfim, não chegaram perto do que a Globo ofereceu. Só que esse valor da Globo me parece muito defasado. E ainda mais quando você olha as audiências. E aqui eu vou falar só as 5 maiores. No blog eu até coloquei uma lista maior, tem mais dados lá, mas como aqui é Pocket, já passou um pouquinho do tempo que a gente imaginava para o Pocket, Celso. As 5 maiores audiências do Pernambucano, 25. Em quinto lugar, 26 pontos, Retrô 2, Sport 3, que foi o jogo de ida da final. O Pico chegou a 35 pontos. O quarto lugar, que foi a final do campeonato, Sport Retrô, que foi para os pênaltis, 33 pontos de média, ou seja, 2 horas de programação, com audiência desse tamanho, maior do que qualquer novela da Rede Globo, 10 pontos. Estava lá, no pré e no pós. Isso, a gente estava no pré e no pós. E o Pico foi de 37 pontos, um jogo que foi definido nos pênaltis, ou seja, que ainda dá audiência. Em terceiro lugar, agora é só Clássico das Multidões, daqui para cima. Sport 2-0 no Santa, o jogo de ida da semifinal, que foi na Ilha do Retiro, 36 pontos de média e Pico de 42. O segundo lugar, o jogo do turno, o jogo da volta da semifinal, que o Sport venceu o Santa, foi 37 pontos de média e Pico de 42. E em primeiro lugar, o jogo do turno, que o Santa venceu o Sport por 1-0, foi 37,6 pontos. Ali o gol saiu no finalzinho, e por isso, como o jogo estava 0-0 até a reta final, a audiência ficou assim. Não larga, né? Não larga. E aí o Pico foi de 47,4. Perceba que eu falei no começo que cada ponto é 1%. Pô, significa que o pico de audiência é quase metade da população do Grande Recife. A gente está falando de uma metrópole de 4 milhões de habitantes. Quase metade da metrópole do Grande Recife estava vendo um jogo. Assim, não bate muito com a cota de 333 mil reais não, tá? No futebol atual. Mas é o que tem para hoje e será assim o Pernambucano 2026, Celso. Está na Globo, o contrato é o mesmo. Um jogo por rodada, as finais na Globo e possivelmente também com o Gold. Mas esse contrato ainda não está fechado. Muito bem. Mestre, estamos quase chegando na marca dos 100 mil inscritos. Então, não custa pedir para a galera... Possivelmente chegaremos. Aí, né? Vamos chegar, né? Possivelmente. Vai certamente eu não cravo. Possivelmente eu consigo deixar algumas fichas. Bom, vou cravar. Vamos chegar e conto com vocês, tá? Aí tu fala isso, olha para a janela, vindo um meteoro danado. Aí eu vou dizer que não foi tua culpa. Espera aí, pô. Obrigado, maestro. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado a Rodrigo Carvalho, que dirigiu e editou o nosso programa. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Rodrigo, eu te disse que tinha conteúdo para 10 minutos. Boa, galera. Não, veja, esses 10 minutos aí, pelo amor de Deus.